Vai ficar quietinha fazendo favor? Obrigado. Será que criatividade tem um limite? Tipo, será que ela acaba? Eu tenho algumas teorias de como que a criatividade funciona, assim. Uma é tipo uma barrinha que quando você gasta ela volta. A outra é, será que é algo que você nasce? Tipo uma classe de RPG, que tipo, você pode escolher a classe matemático e aí você nasce com a barrinha de ser bom com cálculos. Você pode escolher a classe artista e aí você nasce bom com inspiração e memória fotográfica, só que aí você gasta os pontos que você ia usar em matemática e aí você fica ruim nas outras coisas. Ou será que é uma coisa que tipo um RPG, que você nasce com 10 de criatividade, 10 de tudo. E aí conforme você vai passando de nível e você vai fazendo aniversários, toda vez que você faz aniversário, você ganha tipo uns 3 skill points para gastar aonde você quiser. E aí você coloca um em responsabilidade, o outro em fazer embaixadinha e o outro em desenhar o Vegeta. E aí você vai aumentando, e aí conforme você vai gastando, aí quando você vai ver você fez 30 anos e você colocou 20 pontos em desenho, em nenhum e fazer imposto de renda. E agora não tem nenhum item que dá pra comprar e redistribuir os skill points. E aí você vai ser responsável pra sempre. Eu fico me pensando se a criatividade é algo que tem limite. Porque, tipo, eu tenho 2 trabalhos, basicamente, né? Durante o dia eu sou designer, trabalho numa empresa. E aí, durante a noite, durante finais de semana, no tempo livre, eu sou ilustrador, desenhista e faço meus freelas, né? Ambos meus trabalhos exigem que eu seja criativo. Eu preciso usar a minha criatividade. E definitivamente, às vezes eu sinto que ela acabou. É como se a barrinha tivesse acabado e eu preciso recarregar ela. Mas eu nunca sei direito se realmente é algo que eu recarrego ou se é uma habilidade passiva que recarrega com o tempo. Eu não sei se depende de forças exteriores, se é algo que eu consigo controlar. Não é uma fórmula do tipo, gastei toda a minha criatividade. Agora eu vou ficar 10 minutos sem fazer nada que ela recarrega. Ou, o que muita gente imagina, que você tem que absorver outras coisas para ter criatividade. Afinal, o corpo, ele é uma máquina que transforma uma coisa na outra, né? O corpo é uma fábrica, você come comida, ele transforma em energia. Aí você usa a energia para transformar em outras coisas. Basicamente, o seu corpo é uma máquina que transforma feijões em ansiedade. Então, será que realmente a gente depende de consumir para aumentar a nossa criatividade? Isso faz sentido até. Mas imagina uma criancinha de 8 anos de uma aldeia nos confins da floresta do Congo que não tem acesso a absolutamente nada fora da tribo dela. Ela nunca viu nada que não seja lá a floresta, a tribo, a família, a cultura dela, as estrelas que ela vê, os animais que ela vê. Ela vê as mesmas coisas que o pai dela viu, que o avô dela viu, que o bisavô dela viu. Será que, pelo ambiente dela, inevitavelmente essa criança é menos criativa que a criança que nasceu no Morumbi e fica no iPad desde que tem 3 meses de idade e tem acesso ao mundo inteiro 24 horas por dia? Ou será que essa criancinha que não tem acesso a nada de referência consegue ser mais criativa e criar mais coisas do zero do que a criança que absorve coisas sem parar e não treina o lado que tem que criar dela? Eu sinto que a minha geração é a única geração na história da humanidade que passou pelos 2 tipos de criatividade. Porque se você nasceu nos anos 80, 90, você conseguiu ter uma infância, as aulas de química sem fazer porra nenhuma, olhando pra frente, em que você só conseguia ficar imaginando se o Goku venceria do Batman.
antes de vir celular e internet e tudo mais. E aí quando a gente cresceu, a gente também teve acesso a essa avalanche de coisa desnecessária que veio com a internet para nossa vida. Então, a gente teve as duas fases. Eu vivi tendo que depender só da minha criatividade, e eu também vivi só absorvendo coisa dos outros e transformando em coisas minhas. E aí eu me pergunto, será que hoje em dia, em que eu absorvo só coisas de fora, praticamente, e eu transformo elas só em coisas minhas, será que eu sou mais criativo do que quando eu era criança e eu criava elas meio que do zero? Ou será que quando eu era criança eu também não estava criando do zero? E eu também estava fazendo baseado no que tinha em volta da minha vida? Eu não costumava passar verniz nos meus desenhos. Tipo, eu terminava o desenho, eu metia ele na pilha lá, e o que acontecia, acontecia. Mas de um tempo pra cá, graças a esse incrível governo que a gente teve, eu precisei começar a vender desenhos antigos também, os desenhos que eu gostava e tal, pra conseguir uma graninha extra. E eu reparei que alguns desenhos meus tinham amarelado, estavam ficando feio, eu tinha desbotado a tinta. E a primeira coisa que eu pensei foi, e eu não sei se isso é derivado de traumas que eu passei na minha vida com perda, ou se é derivados de uma ansiedade incontrolável que eu tenho desde criança que me fez chegar a usar um número de camiseta que parece um andar de estacionamento. Eu não sei se isso é derivado dessa minha vida bizarra, mas a primeira coisa que eu pensei foi: quem achar meus desenhos daqui a 100 anos e eu estiver morto já faz tempo e acharem uma pilha lá com meus desenhos, qual será que vai ser o desenho que vão ver e vão falar, esse era o Andrés? Porque a nossa vida é isso, basicamente, né? A gente vive uma vida inteira, mas daqui a 2, 3 gerações, você vai ser lembrado por uma ou duas coisas, no máximo. Até a gente virar uma foto na parede de alguém e, eventualmente, nem isso. Então, qual será que é o desenho que eu vou fazer que talvez lembrem de mim por ele? E aí eu entrei numa neura de que eu tenho que proteger todos os meus desenhos. Eu tenho que encher eles de verniz e talvez isso seja parte do porquê eu faço questão de gravar vídeo deles e postar, mesmo tendo 60 views. Será que isso é uma forma minha de proteger a minha criatividade e não sentir que eu estou gastando tudo e vai ser jogado fora? Até Da Vinci, que era um gênio, 99% do que ele fez, a gente nunca vai ver. Ele tinha a criatividade dele, ele gastou tudo naquela época e agora está perdido para sempre. Então, mesmo que a criatividade seja infinita e você seja hiper criativo, você não vai ter tempo de gastar ela toda. Então, a gente, ainda que ela seja infinita, a gente precisa pensar como que a gente está gastando a nossa criatividade. Você precisa, especialmente se você trabalha num setor de arte como eu, você precisa gastar parte da sua criatividade, ou energia mental, ou seja lá qual for o seu dom, parte disso você precisa gastar com se manter, viver, trabalhar e fazer as coisas básicas da vida. Mas você está fazendo alguma coisa para ser o que vão te lembrar de você daqui a 100 anos? Você, Luiz Guilherme, que está assistindo esse vídeo, e você é ótimo em jogar FIFA 12. Será que daqui a 100 anos vão lembrar do Guilherme como o cara que jogava FIFA 12 bem pra caralho com o Real Madrid? Tipo, o que será que eu vou fazer que vai ser o que vão lembrar de mim no futuro? Porque chega uma hora em que parece que a criatividade está gastando. Eu sou desenhista, por exemplo, e você chega num nível de desenho que, assim, não me entenda mal, eu não acho que eu sou perfeito e eu tenho muito para melhorar ainda, muito, muito, muito. Tem 1 milhão de pessoas melhores que eu. Mas chega num nível de desenho em que o problema não é mais saber desenhar, é o que você vai desenhar. Eu já não tenho problema de
ai, como que eu vou fazer aquela mão assim e aquela perspectiva, não sei o quê, porque eu já fiz tudo 1 milhão de vezes, eu já sei fazer. O meu maior problema de desenhar hoje em dia, além da dor nas costas, que isso é dores do ofício, não tem como fugir, mas além da dor nas costas, é a criatividade. É o que eu vou desenhar. E eu sinto que eu não sou o único desenhista que passa por isso, porque a gente tem burnout e a gente começa a fazer as mesmas coisas genéricas. Porque quando a sua barrinha de especial de criatividade acaba, qual é a solução? É tirar algo pronto da biblioteca e usar. Então, tipo, tô sem o que fazer, eu preciso fazer um desenho para vender. Aí eu abro a minha pasta zip de referências no cérebro, procuro alguma coisa que eu tenha procurado que funciona para aquilo que eu já fiz antes, e eu refaço, adapto um pouco, fica um pouco diferente, porque nosso braço não é uma impressora, e sai. Mas não foi algo que eu sinto que não foi algo que eu criei, mesmo tendo criado. Não é meio louco isso? Tipo, às vezes eu tenho medo de que se eu ficar chupando coisas demais do mundo, eu vou perder a habilidade que eu tenho de criar coisas do zero, que não tenham sido poluídas por influências do zero. Será que isso é uma idiotice completa minha? Será que aquele raciocínio de que às vezes falam, eu não quero ver a review do filme antes de ver o filme porque eu não quero que afete a minha opinião? Será que isso funciona com arte também? Tipo, se eu ver 1 milhão de desenhos do Batman, será que isso não vai me influenciar quando eu for desenhar o Batman? Será que se eu lesse uma descrição de quem é o Batman e mandassem eu desenhar ele, sem nunca ter visto um desenho do Batman, talvez eu não fosse fazer algo muito mais criativo do que eu conseguiria agora, depois de 30 anos absorvendo como deveria ser o Batman? Às vezes eu tenho medo de só absorver o que o mundo já tem pronto e não conseguir fazer nada inovador meu. E não conseguir criar do zero. Mas ao mesmo tempo eu também não posso me fechar e não absorver nada, porque senão eu não evoluo. Então a gente precisa manter esse equilíbrio de absorver tanto quanto a gente cria e ao mesmo tempo não deixar a barrinha gastar inteira, porque senão a gente entra no modo automático e só copia algo. Então a vida é um grande jogo de Demon Souls que a gente tem que ficar controlando e gerenciando direitinho a barrinha de criatividade com a barrinha de referência, com a barrinha de saúde mental, com a barrinha de dor nas costas. E quando tudo tá mais ou menos normal, a gente consegue criar algo foda. Mas aí entra a dúvida, o que é o algo foda que eu vou criar? Será que eu já criei? Ou será que eu vou ser tipo um Einstein da vida, que mesmo sendo um cara que foi bom pra caralho em tudo que ele fez, sem querer ele pousou assim pra uma foto, e agora 90% das pessoas só lembram do Einstein pelo... E não importa tudo que ele fez de foda. É meio louco isso, né? Sei lá, eu só tava pensando se... Será que eu tô gastando a minha criatividade certo? Sei lá. Mas até lá, eu vou continuar desenhando o Vegeta toda vez que eu estiver entediado. Eu vou continuar desenhando o Thor toda vez que eu tiver sem ideia do que desenhar. Mas é que eu acho que eu cheguei numa época da vida onde eu me sinto culpado de só fazer coisas baseadas nas obras dos outros. Será que faz sentido isso? Eu me sinto culpado de investir a minha criatividade em obras dos outros. Ninguém vai lembrar do cara que fez a fanart mais foda do Vegeta, do cara que fez a fanart mais foda do Thor. Eles vão lembrar do cara que criou o Vegeta, do cara que criou o Thor. Mas será que eu deveria me sentir culpado porque eu não estou criando nada do zero? Ou será que eu tenho que desencanar disso e só desenhar o que me der vontade na hora? E eu vou ser um daqueles caras que só 100 anos depois que eu tiver morrido vão achar um sketch de um personagem meu que eu fiz quando eu tinha 15 anos de idade e ele vai virar um mito foda
que daqui a 200 anos vai ter anime e eu vou ser famoso. É meio foda isso, né? Eu ando me sentindo preocupado de será que eu estou gastando a minha criatividade direito? Mas independente, eu só sei que eu preciso gastar ela. Porque do mesmo jeito que faz mal torrar toda a barrinha, também faz muito mal quando eu deixo ela encher e não tenho como gastar. Então, eu acho que até descobrir qual é a minha obra única, qual é a coisa que vai fazer eu ser lembrado, eu vou continuar desenhando o Vegeta e o Thor.